Olá para você que me acompanha, Felipe Costa aqui. Tava um pouco sumido, mas vamos lá, vamos falar da situação atual do São Paulo, da atuação contra o Flamengo na eliminação na Copa do Brasil, que não foi surpresa para ninguém essa eliminação. Não foi surpresa para ninguém. O São Paulo já foi eliminado no primeiro jogo no Morumbi. São Paulo que conseguiu a classificação para a final da Sul-Americana, conseguiu reverter o placar lá contra o Atlético Goianiense e conseguiu aí passar para os pênaltis. São Paulo que agora com a eliminação da Copa do Brasil, que vai ter o tempo de treinamento que o Rogério Ceni tanto exigiu, tem que subir aí nas posições para fugir, não correr riscos nas últimas rodadas de cair para a segunda divisão. Vai pegar Ceará, vai pegar Avaí, vai pegar Curitiba, não pode mais vacilar, tem que ganhar esses jogos. Mas falar aí da situação contra o Flamengo em si no jogo de ontem pela Copa do Brasil. São Paulo foi derrotado por 1-0, no agregado 4-1. E tem muita gente, assim como eu, falando, reconhecendo a luta que o São Paulo teve, o empenho que teve contra a melhor equipe do Brasil na atualidade. A briga na internet, a briga entre aspas, na internet é isso. Uns reconhecem que o São Paulo lutou, que o São Paulo foi valente, que o São Paulo tentou ir para cima do Flamengo nos dois jogos, mas no futebol, tecnicamente, o Flamengo é muito superior. E tem outros da terceira idade que viu o São Paulo de tele, que está acostumado que o São Paulo é campeão de tudo, né, que está inconformado de ver o São Paulo nessa situação. Eu também entendo esse lado, eu também sou inconformado de ver o meu time nessa situação que está. E tem esse diálogo, essas discussões na internet, um tentando comentar em cima do outro, um tentando falar que o outro está errado, que o outro está certo, enfim. O que eu quero chegar é o seguinte, gente. O time do São Paulo é ruim. O time do São Paulo é ruim de bola. Então a gente ter chegado na semifinal da Copa do Brasil, ter chegado na final do Campeonato Paulista, tá disputando uma final de mais uma competição internacional e tem condições de ganhar. Se jogar do jeito que jogou contra o Flamengo, ganha do Independente Del Valle. Então, para a situação atual do São Paulo, um time que está com quase 700 milhões em dívidas, um time que faz contratações ruins, né? A diretoria faz contratações ruins. Eu me empolguei com o Galopo, mas um cara que custa 32 milhões de reais, ele tem que chegar para resolver. Ele tem que chegar para fazer gol, para dar assistência. Ele tem que chegar para resolver o problema no meio de campo do São Paulo. Já está acho que uns 2 meses aí o Galopo e nada disso aconteceu. Não conseguiu fazer um gol. A única coisa que ele fez foi bater o último pênalti lá. Teve personalidade, mas é pouco. Para um jogador que custa 32 milhões é pouco. Então, para uma diretoria, para um clube que está em situação financeira e ainda gasta muito dinheiro com jogadores desconhecidos, ele pode vingar ainda pode ser cedo, tal. O Neves demorou muito mais tempo para se adaptar, mas o Neves não custou e não vai custar 32 milhões de reais. Não é a contratação mais cara do São Paulo. Então, por tudo isso, por um elenco ruim, por um departamento médico ruim, por uma diretoria que só aparece nas fases boas, que são difíceis, mas eles ainda aparecem, que está preocupado com reeleição. Então, gente, a gente tem que entender que a situação do São Paulo atualmente é essa. Então não dá pra gente esperar que um time que tem Igor Vinícius, que tem o Rodrigo Nestor, que é um volante, que é um jogador ok, que pode se desenvolver num futebol melhor, pode, mas hoje não é o caso. Não é jogador que decide jogo, não é jogador que chama a responsabilidade. Um time que tem esses caras, que tem no banco Igor Gomes, que tem no banco Éder, vocês sabem que na lateral não tem um que presta, que acerte o cruzamento, que tem o Reinaldo, o Wellington que está em desenvolvimento ainda, é um bom jogador, mas não está jogando nada. Vocês acham que um time desse tem capacidade de vencer de um outro que tem Arrascaeta, que tem Gabriel, que tem Bruno Henrique que está machucado, tem Everton Cebolinha, tem Vidal, tem Everton Ribeiro, tem o Pedro voando? O São Paulo jogar de igual para igual com esse time ruim, com um bando de jogador limitado, a gente tem que reconhecer sim. Tem que lamentar pelo São Paulo estar nessa situação, porque o São Paulo já foi um time que causava inveja nos outros clubes. O São Paulo era disparado o melhor time do Brasil. Tanto que nessa época aproveitou bem, que ganhou tudo que tem hoje, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, e ninguém conseguiu ultrapassar os títulos que o São Paulo tem, e dificilmente vai conseguir.
Então a gente tem que ficar ainda com receio, criticar, lamentar, olhar para a situação atual do clube e entrar em desespero, porque realmente é triste. Mas o futebol é assim, gente. O Palmeiras, há 10 anos atrás, por exemplo, estava na segunda divisão, estava indo para o seu segundo rebaixamento. No ano seguinte, que subiu de novo, quase caiu de novo, dependeu do rival para não subir. O Flamengo, antes do Jorge Jesus, só tinha conseguido conquistar uma Libertadores na era Zico, 1900 e bolinha. E hoje está indo para sua quarta final. E hoje está sendo o time protagonista de tudo. Então leva tempo para o São Paulo. Vai levar tempo para o São Paulo se recuperar e voltar a ser a elite do futebol. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, gente. Está voltando agora. Então, pela situação financeira, pela situação do clube, a gente tem que sim que reconhecer que pelo menos o Rogério Ceni trouxe o que há muito tempo a gente reclamava. Que era um time sem brio, um time sem alma, um time sem vontade. Hoje, nessas partidas, principalmente em jogos grandes, contra Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, enfim, que são as equipes hoje no Brasil a ser batida, o São Paulo conseguiu apresentar um bom futebol. Conseguiu até eliminar o rival na Copa do Brasil. E fez uma partida ok contra o Flamengo. Mas virou freguês do Flamengo? Infelizmente tem que falar que virou. Só está perdendo os últimos 8 jogos, só foi 8 vitórias do Flamengo. Então, é preocupante? Mas pela nossa situação, gente, é o máximo que a gente vai conseguir hoje. Ganhando uma Sul-Americana, o time já ganha mais confiança, já entra mais dinheiro, né? Precisa de uma diretoria séria, e eu não confio mais nessa diretoria atual do Júlio Casares, porque essa reeleição ele não está pensando no São Paulo, está pensando nele. Então, gente, pra gente se recuperar, pro São Paulo voltar a ser o que era, pra bater de frente contra o Flamengo, pra bater de frente contra o Palmeiras, não só na vontade, mas também na técnica e no elenco, ainda vai demorar muito tempo. É a longo prazo. O próprio Rogério Ceni falou que é a longo prazo que o time vai se recuperar. Então, gente, eu entendo a frustração dessa cobrança, né, de quem vê o time nessa situação, e também entendo os elogios de reconhecimento que o time lutou e tentou até o final. O São Paulo ontem poderia ter sido goleado pelo Flamengo. Não foi, porque o Flamengo também entrou com o resultado embaixo do braço, mas também sentiu a certa pressão do São Paulo no começo do jogo, e no Morumbi o São Paulo jogou muito mais, só que o Flamengo foi mais decisivo. O Flamengo tem jogadores de qualidade. A técnica venceu. A técnica sempre vai vencer a raça, sempre vai vencer a vontade. A qualidade sempre vai vencer isso no futebol. Uma vez ou outra pode acontecer de um time menor tecnicamente conseguir ganhar de um time com mais qualidade. Pode acontecer, é futebol, mas é raramente. E ontem foi concretizado isso, com um time com mais qualidade, com mais investimento, e que joga mais bola, que está entrosado e que pode ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e até de um Brasileirão, por que não? Mostrou que é o que faz vencer no futebol. E infelizmente, gente, a gente não tá nesse patamar agora. Não tá. A história do São Paulo é gigante, a instituição São Paulo continua sendo gigante e tem muito torcedor que entende isso, que tá entendendo a situação do time e tá vendo que o São Paulo tem uma chance daqui 2 semanas de conquistar o 13º título internacional, que é o maior campeão internacional do Brasil. Então a gente tem que parar para pensar nisso. A gente tem que criticar sim Igor Gomes, que não quer ser vaiado, vaza. Tem que criticar Rodrigo Nestor, sim. Tem que criticar esses jogadores que chegaram. O próprio Bustos também, que não jogou acho que 2 partidas, mas também não conseguiu demonstrar nada. Galopo. Tem que criticar Reinaldo, tem que criticar Igor Vinícius, que para muitos, isso sim eu já não me conformo. De torcedor se conformar com Igor Vinícius e Reinaldo serem os laterais do São Paulo. Isso não dá para aceitar. Tem muita gente melhor no mercado, disso eu tenho certeza. Só que aí não depende só da gente, não depende só do Rogério Ceni, que ele também tem a sua parcela de culpa por indicar jogadores pereba, jogadores estranhos, né? Que só na cabeça dele presta para ser jogador do São Paulo, mas também depende da diretoria, que não tem estudo, não tem planejamento. Então fica difícil, gente. Então a gente tem que sim reconhecer que o São Paulo, nesse ano, há quanto tempo a gente já disputava jogos em setembro? São Paulo é eliminado de todas as Copas, já para julho, agosto,
né? Até um pouco antes. São Paulo nunca chegou assim no meio, no final do ano, disputando 3 competições. A verdade é essa. E nesse ano tá. Então há uma certa evolução. E a gente tem que reconhecer isso, que através das dificuldades a gente está conseguindo ainda chegar em algum lugar. Não estou satisfeito, não estou botando a mão na cabeça de ninguém, mas é a realidade do time. Entendeu? Então é isso, gente. Só isso aqui. A gente volta aí para falar nos próximos jogos, nas próximas semanas, tem decisão e vamos com tudo aí para ser campeão da Sul-Americana, que para mim, desde o começo do Brasileiro, desde o final do Campeonato Paulista, para mim e para muitos outros torcedores que eu conheço, era o foco do São Paulo, o principal objetivo do São Paulo, e o São Paulo ainda conseguiu chegar longe na semifinal com o time limitado que tem. Não é para se comemorar, tem todo o direito de criticar, mas a gente também tem que reconhecer que o clube não vive nem de perto a melhor fase aí dos seus últimos anos. Nem de longe, para falar a verdade, né? Nem de longe chega a ser o São Paulo que a gente tanto quer, mas que eu tenho certeza que com esse pingo de evolução que o Rogério Ceni está conseguindo trazer para essa equipe, consiga recuperar aí em alguns anos. Mas isso leva tempo, não é uma coisa... Só chegar uma Crefisa da vida, um presidente novo da vida e investir dinheiro do São Paulo. E isso eu acho muito difícil acontecer, até porque o São Paulo é cercado de conselheiros que só sugam do São Paulo Futebol Clube. E até essa nhaca acabar, gente, vai demorar muito tempo. Infelizmente vai demorar muito tempo. Então a gente tem que ter os pés no chão e reconhecer que a gente está conseguindo chegar a algum lugar, principalmente comparado a alguns anos atrás. Então é questão de evolução e o São Paulo sim consegue demonstrar um pouquinho só nesse ano. Não estou feliz, não estou satisfeito, mas a realidade é essa. Valeu, tamo junto, até a próxima.